Eu acho que falar sobre fatores de riscos para abuso de drogas podem ser realmente difíceis. Isso porque existem vários fatores diferentes que contribuem para isso. E eu não vou colocar muita ênfase em uma causa específica. Em vez disso, existem vários fatores que se relacionam entre si de maneiras diferentes. Todos esses fatores de risco não garantem realmente que o indivíduo vai se tornar um viciado em uma substância. Vamos falar sobre alguns fatores de risco para abuso de substâncias. Elementos que parecem se correlacionar com o abuso de substâncias mais tarde na vida. Fatores de riscos biológicos, fatores de riscos psicológicos e fatores de riscos socioculturais e ambientais. Vamos começar com os fatores biológicos. Sabemos que se uma criança tiver um pai que abusa de certas substâncias, ela está mais propensa a utilizá-las também. O fato que gêmeos idênticos têm taxas mais semelhantes de dependência parece implicar que pode haver um comportamento genético para o vício. Isso também é apoiado pelo fato que as crianças adotadas tendem a se assemelhar a seus pais biológicos mais do que seus pais adotivos em termos de taxa de dependência. Mas mesmo que a genética esteja envolvida e que alguém possa ter uma predisposição genética para o abuso de substâncias, isso não garante que uma pessoa irá desenvolver um problema de abuso de substância e torná-lo mais vulnerável. Outro fator de risco biológico tem a ver com o receptor D2, que é um tipo de receptor de dopamina que recompensa o cérebro. Alguns estudos sugerem que indivíduos com menos receptores D2 podem ter um maior risco de dependência do que aqueles com quantidade típicas de receptores. Sabemos que muitas substâncias estão associadas a um aumento de dopamina nos circuitos de recompensas no cérebro. E sabemos que o corpo tenta neutralizar os efeitos de drogas até sua normalização. Então, ao longo do tempo, o corpo vai retirar os receptores de dopamina se muita dopamina estiver presente. E isso irá fazer o indivíduo parar de sentir experiências prazerosas quando eles tomam a droga, significando que eles terão que tomar mais droga para obter o mesmo efeito. Você pode, então, ver como tudo isso seria particularmente ruim para indivíduos que têm menos receptores D2 para começar. Ter menos receptores também pode explicar o fato de indivíduos procurarem drogas em primeiro lugar, porque é preciso mais estímulo para que eles recebam naturalmente qualquer sinal de recompensa. Outro fator de risco biológico para o vício tem a ver com a comorbidade, significando que os indivíduos com certos transtornos psiquiátricos tenham mais probabilidade de problemas de abuso de substâncias também. Um desses distúrbios é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso realmente faz sentido, porque indivíduos com esse tipo de transtorno tendem a ser impulsivos. E vamos falar nisso depois, quando falarmos de fatores de risco psicológicos. Impulsividade, em geral, que parece ser um fator de risco para o vício. Outros distúrbios que às vezes podem estar lado a lado com o vício são os transtornos de ansiedade e depressão. E não sabemos ao certo porque esse é o caso, mas alguns pesquisadores sugerem que pode ser porque esses indivíduos estão tentando se automedicar sob suas condições. No entanto, devemos lembrar também que isso é uma correlação e mesmo que possamos estar tentados a concluir que os transtornos mentais levam ao abuso de substâncias, esse pode não ser o caso. Pode ser que o abuso de substâncias causem distúrbios mentais, ou talvez possa desencadear distúrbios mentais naqueles que têm predisposição genética, ou talvez problemas de doença mental e abuso de substâncias possa ser gerado por um terceiro fator, talvez alguma vulnerabilidade genética para ambos. De qualquer maneira, é importante ter em mente, quando discutimos todos esses fatores de risco, que essa correlação não implica sua causalidade. Agora, vamos passar para os fatores de risco psicológicos. Uma coisa que costuma ser muito perguntada é que se existe algo como uma personalidade viciante.
Enquanto não há um traço único de personalidade que faz uma pessoa ficar viciada, pesquisadores identificaram vários traços de personalidade que parecem estar presentes em muitos indivíduos com problemas de abuso de substâncias. Um destes é a impulsividade. E eu não quero dizer isso no âmbito de uma forma divertida, do tipo, deixa tudo, vamos para a praia, coisas desse tipo. Quando falamos de impulsividade aqui, nós queremos dizer uma incapacidade de se controlar. A incapacidade de inibir suas ações, mesmo quando confrontado com consequências negativas. Isso é, por vezes, referido como desinibição comportamental. Outro componente é a busca de sensações, a necessidade de procurar níveis altos de estimulação externa e novas experiências. Assim, uma necessidade constante de coisas novas e mais emocionantes na vida. Coisas como paraquedismo e esportes radicais. A sensibilidade ao risco também desempenha um papel. Essas pessoas que se concentram unicamente nos benefícios das experiências sem pensar nos riscos. O último fator de personalidade que eu quero falar é o neuroticismo, ou anormalmente tenso e ansioso e sensível ao estresse. E esses indivíduos podem estar em risco, porque eles podem tentar minimizar suas reações ao estresse por meio da automedicação. Há outros fatores psicológicos que podem desempenhar um papel, que não são traços de personalidade. Por exemplo, também sabemos que indivíduos que tendem a ter uma pontuação alta nos testes de agressão ou comportamento agressivo parecem ter um risco maior de desenvolver dependências mais tarde na vida. A idade também pode desempenhar um papel importante. Pessoas que começam a usar substâncias quando adolescentes têm uma chance muito grande de ter um distúrbio de abuso de substâncias mais tarde na vida. Vamos agora para os fatores de riscos ambientais. E aqui, especialmente, é importante ter em mente que a presença de qualquer um desses fatores não garantem que uma pessoa vá usar ou abusar de substâncias. Em vez disso, estamos olhando para um padrão de fatores ambientais que podem fazer o indivíduo ficar mais vulnerável ao vício. E um desses fatores ambientais mais importantes parece ser a presença de estresse na vida de um indivíduo. Estresse na infância, assim como o estresse atual. E sabemos disso por examinar as vidas daqueles indivíduos que têm problemas de abuso de substâncias, bem como a partir de vários estudos em animais. Animais que são colocados em ambientes estressantes tendem a auto-administrar mais substâncias do que animais que não estão expostos a estressores. E quando falamos estressores, nós queremos dizer muitas coisas diferentes. Alguns deles podem ser relacionados à família. Crianças em famílias com instabilidades conjugais tendem a ter um risco maior, como as que sofrem abuso, seja físico, sexual ou psicológico. E antes de falarmos sobre evidências de estudos sobre a família, gêmeos e adoção, todos parecem mostrar que os genes desempenham um papel no desenvolvimento do vício. Mas também é possível que possa haver um componente de efeito ambiental, na forma de modelagem e imitação. Então, se uma criança assiste aos pais beberem ou utilizarem outras substâncias, eles podem estar mais propensos a copiar este comportamento quando enfrentam fatores estressores na idade adulta. Falta de envolvimento familiar e supervisão familiar também parece aumentar o risco de abuso de substâncias. Não tendo um vínculo familiar próximo entre o indivíduo e seus pais e seus irmãos. Os amigos de um indivíduo também podem desempenhar um certo papel. Se um grupo de amigos aprova substâncias e as utiliza, um indivíduo tem mais probabilidade de começar a usar. E isso pode ser verdade por várias razões. Uma é que fazemos amizade com pessoas por causa de interesses compartilhados. E assim acompanhamos padrões que nossos amigos acreditam ser de alta estima. Outro motivo é a facilitação social. Substâncias são frequentemente consumidas em um ambiente de grupo, e assim eles podem servir para aumentar os laços sociais. Não mencionamos ainda, mas é claro que a pressão dos colegas também pode desempenhar um papel.
indivíduos podem ser pressionados a usar substâncias pelos seus amigos, ou diretamente dizendo que o indivíduo deve usar essas substâncias, ou indiretamente dando a impressão de que é ou será uma parte importante da ligação entre eles. O tipo de comunidade em que um indivíduo está também pode desempenhar um papel. Há uma concentração maior de abuso de substâncias em comunidades com baixo status socioeconômico e que enfrentam a pobreza. Aqueles que não têm educação e não têm emprego parecem estar em maior risco. Mas quero ressaltar algo importante, é que embora possa haver mais abuso de substâncias dentro dessas comunidades de baixo status socioeconômico, não há necessidade de mais uso de substâncias. Pode ser que aqueles em comunidades empobrecidas tenham falta de uma rede de segurança, como a educação e fortes redes de apoio e estabilidade financeira, que mantém aqueles em comunidades mais altas de status socioeconômicos de mudar de uso para abuso. A disponibilidade de substâncias também pode fazer uma grande diferença. Quando as substâncias estão disponíveis, pessoas são mais propensas a utilizar. E o tipo de droga também pode fazer diferença. Aquelas com a taxa de administração rápida, aquelas que são injetadas, cheiradas ou fumadas, são mais propensas a serem abusadas do que aquelas que são ingeridas via oral, porque elas têm efeitos mais rapidamente. Porque produzem um efeito mais rápido ou uma recompensa mais rápida, isso faz com que o cérebro forme uma associação mais forte, que torna mais provável que eles vão implorar pela droga novamente. Essas substâncias são eliminadas mais rapidamente, o que torna os usuários mais prováveis a usar novamente para continuar sentindo seus efeitos. E você pode pensar que todos esses fatores ambientais são menos importantes que alguns fatores biológicos e psicológicos que falamos antes, mas eu quero que você saiba que isso não é o caso. E então, eu quero tirar um minuto para falar sobre um estudo que destaca como eles são importantes. Você pode estar familiarizado com um estudo que mostra que um rato sozinho em uma jaula, com acesso a drogas, irá basicamente usar continuamente, às vezes negligenciando comida e água. Mas quero ressaltar que esses ratos são deixados sozinhos em uma gaiola, com literalmente nada mais para fazer. E então eles estão em um ambiente sem muitas outras opções, exceto pelo uso da droga. E para descobrir que efeito isso pode estar tendo nos estudos, alguns pesquisadores construíram o que foi chamado de Parque dos Ratos, que era uma grande gaiola cheia de brinquedos divertidos, coisas divertidas para brincar, coisas como bolas e túneis, e também tinha a melhor comida e convivência com outros ratos. Tudo com acesso à comida e atividades enriquecedoras. Basicamente, era o paraíso dos ratos. Embora os pesquisadores disponibilizassem drogas para os ratos da mesma forma que foram disponibilizados em experimentos com um rato solitário em uma gaiola não estimulante, os ratos no parque de ratos não abusaram da substância. E para aqueles poucos ratos que usaram, as quantidades foram muito menores. Mesmo que seja difícil para comparar modelos animais com modelos humanos, acho que é importante considerar o que isso pode ter a dizer sobre o abuso de substâncias humanas. Falamos sobre fatores de riscos biológicos, fatores de riscos psicológicos e fatores de riscos ambientais. Embora os tenha discutido separadamente, estes três fatores estão realmente interligados. Certos fatores ambientais podem colocar um indivíduo com um fator de risco maior de abuso de drogas, mas só quando essas coisas são combinadas com predisposições biológicas e psicológicas que eles começam a ter efeito. Ou dizendo isso de uma maneira diferente, indivíduos com a predisposição biológica e certos traços psicológicos só podem estar em risco se forem colocados dentro de algumas situações ambientais.
No que você é viciado? Álcool, cigarro, cocaína, comida, videogames, redes sociais, pornô, tudo. Faz mais sentido perguntar no que você é viciado do que perguntar se você é viciado em alguma coisa. Sendo um ser humano, as chances de que você seja viciado em pelo menos uma coisa são bem grandes. E em momento algum eu tenho a intenção de diminuir o sofrimento de qualquer pessoa nessa condição. Mas e se tudo que a gente achava saber sobre vícios estiver errado? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceria se você usasse cocaína 3 vezes ao dia por 20 dias seguidos? Você ficaria viciado, né? Pelo menos essa é a história que a gente conhece. Existem substâncias químicas que causam dependência. Logo, o seu corpo se torna fisicamente dependente dessas substâncias e você não consegue mais largar. Mas vejamos por uma outra perspectiva. Digamos que depois de ver esse vídeo você saia na rua, seja atropelado e quebre a bacia. Você seria imediatamente levado ao hospital e injetado com diamorfina em altas doses por semanas ou até meses. Diamorfina é heroína, uma droga bem mais viciante que cocaína. Aliás, diamorfina é bem mais potente do que a própria heroína que as pessoas encontram para vender na rua, porque ela é totalmente pura. Então, pela lógica que conhecemos no final do tratamento, você deveria estar completamente viciado, certo? Mas não é isso que acontece. Exatamente agora, nesse momento, existem milhares de pessoas tomando diamorfina em vários hospitais do mundo, e as pessoas não saem do hospital dependentes da substância. Isso já foi cautelosamente estudado. Acontece que a teoria que temos de como se estabelece uma dependência química vem de uma série de experimentos bem simples conduzidos no começo do século XX, no qual os pesquisadores botavam um rato em uma gaiola com 2 garrafas, uma delas com água pura e a outra com água misturada com cocaína ou heroína. Os ratos quase sempre escolhiam a água com drogas e acabavam viciados e morrendo de overdose bem rápido. Parece simples, né? As drogas viciam, os ratos ficavam viciados e morriam. Ponto. Mas no final dos anos 70, um professor de psicologia chamado Bruce Alexander notou um detalhe bem importante. O rato tinha uma vida horrível, ele ficava numa gaiola vazia sem nada para fazer além de usar as drogas. Então ele resolveu criar a Ratolândia, um verdadeiro paraíso para ratos. Dessa vez a gaiola tinha um monte de túneis, bolas coloridas, rodinhas para correr e principalmente vários outros ratos para brincar e fazer sexo à vontade. E claro, as mesmas 2 garrafas, uma com água pura e a outra com água misturada com heroína ou cocaína. E adivinhem o que aconteceu? Na Ratolândia, os ratinhos praticamente nunca usaram a água com drogas. Nenhum deles usou de forma compulsiva e nenhum deles morreu de overdose. Ou seja, partimos de uma mortalidade de quase 100% no primeiro estudo para 0% no segundo estudo. Isso é no mínimo curioso, né? Mesmo assim, talvez você esteja pensando, tudo bem, eles são ratos, eu sou humano, é diferente. E você tá certo, mas coincidentemente na mesma época estávamos tendo o maior experimento humano com drogas já feito, a Guerra do Vietnã. Na guerra, 20% das tropas americanas estavam usando quilos e quilos de heroína. O governo e a população dos Estados Unidos já estavam realmente preocupados com a quantidade de soldados que ficariam viciados perambulando pelas ruas feitos zumbis atrás de droga quando a guerra acabasse. Mas um estudo acompanhou a volta dos soldados para casa ao final da guerra e viu algo surpreendente. Eles não tiveram que passar por reabilitação, eles nem sequer sofreram crises de abstinência. 95% dos soldados que usavam heroína simplesmente parou. Então, se acreditarmos na teoria antiga de que as substâncias químicas causam a dependência e ponto final, isso não faria sentido nenhum. Mas se seguirmos a teoria do Dr. Alexander, isso faz todo sentido, porque se você é obrigado a ir para o meio da selva em um país desconhecido, onde bombas caem toda hora, seus amigos morrem todo dia, e você pode ter que matar ou morrer a qualquer momento, usar heroína parece uma boa maneira de aliviar o sofrimento. Mas quando você volta para casa e a sua vida volta ao normal com seus amigos, a sua família e tudo que você gosta ao redor, você não tem mais por que usar a droga. Isso levanta a questão, e se a dependência não for baseada nas substâncias químicas? E se a dependência for simplesmente uma adaptação à sua gaiola, ou em termos humanos, uma adaptação a um meio em que você vive? Talvez nem devêssemos chamar de dependência ou vício, mas sim de conexão. Os seres humanos têm uma natural e inata necessidade de criar conexões. Quando estamos felizes e saudáveis, criamos conexões uns com os outros. Mas quando estamos tristes, traumatizados e sem esperança, nos conectamos com qualquer coisa que nos dê algum tipo de alívio. E é aí que eu volto ao começo do vídeo. Essa conexão pode ser com cigarro, álcool, redes sociais, comida, videogame, pornô ou cocaína.
O vício é apenas um sintoma da desconexão social que cresce cada vez mais com o passar dos anos. Solitários, recorremos a meios degradantes para aliviar os nossos problemas, e as coisas pioram na maneira como a sociedade trata os dependentes químicos. Ao invés de conexão social, suporte emocional e apoio psicológico, isolamos, prendemos e condenamos. Estamos falhando na famosa guerra contra as drogas. E foi-se o tempo em que drogas eram o nosso único problema. O vício em redes sociais, videogame e pornô tem se tornado uma epidemia crescente dos tempos modernos. É hora de olharmos uns para os outros novamente, de redescobrir a importância do contato humano, das emoções e das relações interpessoais. Como indivíduos, temos que estabelecer a nossa vida em um meio saudável, temos que criar conexões com pessoas que nos façam bem. Como sociedade, temos que solucionar esse problema unidos e com empatia. Temos que viver em uma espécie de ratolândia, e não em uma gaiola vazia. O oposto de dependência não é sobriedade, o oposto de dependência é conexão. E é isso aí. Esse vídeo foi baseado no livro Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, de Johann Hari, e na sua palestra no TED Talks.